Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e olha, falando hoje sobre os efeitos não só da pandemia da Covid-19, que afetou as pessoas de várias formas, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, também do poder da nossa mente, a que ponto a nossa mente pode nos elevar ou então destruir a nossa vida, literalmente. E estamos aqui com grandes especialistas nesse assunto, o Dr. César, doutora Eliana Passarelli, e emendando até num assunto que a doutora Eliana Passarelli conversou há pouco conosco aqui, doutora Patrícia Ávila, que foi justamente de ter aumentado esses números, não só de violência doméstica, de violência entre pais e filhos, filhos e pais, entre casais, da dificuldade que essas pessoas têm, porque elas acabam fazendo um boletim de ocorrência online, né, via internet, e depois não se consegue comprovar isso, né, doutora? Não se dá continuidade, porque os exames de corpo de delito, né, acabam sendo requisitados pela autoridade policial. Quando a autoridade policial encontrar o BO, não que não trabalhe, trabalha. Mas, quer dizer, já se passaram alguns dias, dependendo da lesão, né, não se pega mais, não tem como se aferir a lesão. Pois é muito complicado. É muito complicado. E a doutora estava falando que justamente isso, né, doutora? Não só nos casos de agressão, mas as pessoas que precisam da justiça, né, seja por qual for o motivo, como é que está essa situação em relação a essa pandemia? É interessante que nós estamos há mais de um ano, infelizmente, né, passando por essa pandemia, e diante dessa determinação de isolamento que é necessário, o Poder Judiciário viu grande preocupação, porque as pessoas, nesse período, clamavam muito mais o Poder Judiciário em vários aspectos. Então, o Poder Judiciário correu muito, acelerou nessa questão, investiu bastante em tecnologia, para que as pessoas, mesmo diante do fechamento dos tribunais, continuassem a exercendo o seu direito, buscando esse clamor, por meio dos seus advogados, de uma forma virtual. Então, foi investido na tecnologia. Os fóruns e os tribunais continuaram atendendo de forma virtual, então, os tribunais investiram na tecnologia em audiências, todas elas sendo realizadas de forma virtuais, então, não houve nenhuma cessação desse serviço jurídico para as pessoas, mas, obviamente, ficou um pouquinho mais dificultoso para o acesso, para buscar esses pleitos, né? Então, onde eu vou, os advogados, regra geral, todos, o meu escritório, por exemplo, nós tivemos que fechar para proteger os funcionários, então, as pessoas, para nos localizar, tiveram um pouco de dificuldade, mas nós, infelizmente, nos acostumamos agora nesse novo normal. Inclusive, agora em outubro de 2020, o CNJ editou uma resolução, que é a 345, instituindo o juízo 100% digital. Então, os tribunais vão continuar exercendo dessa forma. Obviamente, não vai ser obrigatório, então as pessoas vão poder optar ou não por esse juízo. Então, eu não preciso mais ir no fórum para exercer meu direito. Será, a partir de então, de forma virtual. Então, eu acredito que ficará esse novo normal e nós teremos que ajudar as pessoas a continuar exercendo os seus direitos. E como é que fica, doutora Eliana, com tudo isso que a doutora Patrícia Ávila falou, que esse é o nosso novo normal, e aí falta essa comprovação, né, das provas, como a senhora disse. Como é que fica isso? Olha, fica assim, eu vou me aposentar, tá? Né? O pessoal não vai se ver livre de mim. Assim. Não, né? Não, mas há uma dificuldade muito grande. Por exemplo, audiência de réu preso. Quando eles vão das suas cidades, onde eles estão presos, né, normalmente no interior, para São Paulo, nós temos uma média de 300 audiências com réus presos, ou 240, não vou saber exatamente o número, no Fórum da Barra Funda, com todos os réus presentes, 240, que são transportados, né, pela SAP. Agora, com um novo método, alguns juízes, meus amigos, diziam o seguinte: olha, eu consigo fazer 2 audiências com réu preso. Puxa. Quer dizer, o restante a gente não consegue fazer. Enquanto ele fazia 6 por dia, 10 por dia, ele passa a fazer 2. Por falta de tecnologia dentro do presídio, por falta de sala para você poder fazer 6 réus, um em cada vara criminal. Então, isso ainda está muito confuso.
E eu acho que isso prejudica a defesa do acusado. Ah, com certeza. Né? Você não tem olho no olho. Por exemplo, a vítima, ao fazer um reconhecimento pela televisão, né? Pelo computador, não seria pela televisão, mas, enfim, pelo monitor. Qual é o 100% de certeza, né, que ela terá diante daquela pessoa? No cível, eu acho perfeito, porque no cível a gente está discutindo valores, está discutindo coisas de natureza material. Quando a gente trabalha com a liberdade humana, eu acho muito perigoso. Muito perigoso, com certeza, né? Porque um erro pode mudar completamente, de forma muito drástica, aí, a vida de todos os envolvidos, né? Sem contar, né, a testemunha que muitas vezes é industriada, seja para o bem ou seja para o mal. Né? A gente não sabe quem está ao lado. A gente está vendo a pessoa, mas não está vendo o que está ao lado da pessoa. Emendando nisso que a doutora está falando, para o bem ou para o mal, a vítima, enfim, ela pode né, pender para um lado ou para o outro. Mais uma vez, doutor César, pessoas que mentem com facilidade, né, e acham que aquilo é super normal. Eu já vi gente que mente e que acredita na própria mentira, né? E acho que a doutora deve vivenciar isso diariamente. Essas pessoas também, isso já vem lá da infância? Tem a ver com a mente? Tem a ver da forma que ela foi criada? Ou não? Aí já é um outro parâmetro. O ser humano ele sabe fazer tudo que alguém ensina para ele. Por que a gente escreve? Porque alguém te ensinou. Por que você anda de bicicleta? Alguém te ensinou. Por que você dirige? Você vai perceber o seguinte: se alguém te ensinar, você sabe fazer. E o ser humano, ele gosta de mentir. Infelizmente, o ser humano é dissimulado. Mas existem mentiras que são sociais. É daí que vem o problema. Que a mentira social, ela não tem um problema, apesar de ser uma mentira. Uma pessoa fala assim, eu estou bonita. Às vezes você olha assim e fala, nossa, não está. Mas o que você vai falar? Não, você está horrível. Você não quer ser desagradável, entendeu? né? Socialmente falando, é ruim. Então você mente, né? Tá tudo em paz com você? Às vezes você está com dívida, está com problema, brigou com a mulher. Não, está tudo em paz. É mentira. Sim. Esse tipo de mentira, eu não vejo assim grandes problemas, até porque é uma mentira social. Mas a pessoa que aprende a mentir, dependendo aí como a doutora falou, o caráter da pessoa, ele às vezes se torna um mentiroso compulsivo. O que que as pessoas não sabem, por exemplo, quando a pessoa mente, o corpo pode dar 30 sinais de que é uma mentira. 30 sinais? 30 sinais. Nós temos cursos sobre isso, inclusive. Então, por quê? Você já fez, doutora? Eu não vou perder a piada. Eu já tive, então, real tetraplégico, né? Se dá 30 sinais. Isso. Então, mas olha só. Por quê? Porque quando você está conversando, o ser humano, curiosamente, não foi feito para mentir. Você percebe que a mentira é uma coisa que foi implantada por alguém que não faz parte do seu sistema nervoso. Por quê? Porque quando você está contando qualquer coisa para alguém, o seu cérebro ele vai buscar a informação que você está dizendo. Entendeu? Hoje de manhã encontrei um amigo e falei com ele sobre finanças. Quando você está falando isso, o cérebro vai buscar essa informação se ela existe. Entendeu? Se ela não existe, você tem uma descarga no cerebral, o cérebro trabalha com energia, né? Você tem uma descarga elétrica que vai se manifestar de alguma forma. Entendeu? E a forma como isso se manifesta também tem um porquê. Por exemplo, vamos supor que você tenha emprestado um livro para alguém. E aí você fala assim, vamos dar um nome para essa pessoa, um nome hipotético. Fala aí, qualquer nome, por favor. João, e o livro que você falou que ia me devolver hoje? Se ele fizer assim, puxa vida, Fernanda, se ele bater na frente da testa, isso quer dizer que ele está pouco se lixando para devolver o seu livro. Mas o que vai ter de mulher entendeu? hoje querendo perguntar do livro para o marido, né? Modo de dizer, hein, doutora? Então, as formas como a mentira se manifesta. Se você falar, João, e o livro? Ele fizer assim, colocar a mão atrás e coçar, puxa, eu esqueci. Isso é verdade. Olha só! Então, tem várias formas. Por exemplo, você está perguntando para uma pessoa alguma coisa, a pessoa fala com você e ela, de repente, traz a mão no nariz, rapidinho assim, é um forte indicador de que o que ela acabou de falar é uma mentira. Por quê? Porque é natural eu conversar com você, pôr na mão no meu rosto? Não. É natural? Não é natural. Entendeu? Então, existe todo um dicionário de comportamento.
o seu corpo literalmente fala. Eu costumo dizer nas nossas terapias, a gente faz sessão de terapia, né, para sincronizar as respostas mentais para que a pessoa tenha sucesso na vida. E quando a pessoa está na sessão comigo, eu pouco observo o que a boca diz, porque a boca mente muito, mas o seu corpo nunca mente, nunca. Tem um livro, viu, doutor, que fala isso, fala O Corpo Fala, né? Isso, exatamente. Que diz que é muito interessante esse livro, porque muitos atores, não só daqui como fora, eles acabam estudando esse livro para poder desempenhar os papéis. Sim. Não, e o que a doutora falou é extremamente relevante. Inclusive, o CNJ, sabedor disso, que sabe que é necessário, muitas vezes, que o juiz analise a testemunha, analise o depoimento das partes, porque nós que temos experiências, é engraçado, eu não tenho conhecimento, eu nunca estudei, mas como eu tenho anos de experiência, quando eu sento numa audiência, eu sei quem está mentindo, quem está falando a verdade. O juiz também sabe. Então, muitas vezes é necessário o juiz participar dessa peça teatral e ver quem está mentindo e quem não está, porque ele tem o livre convencimento. Então, o CNJ, ele coloca, inclusive, que as partes optem. Então, se elas quiserem que vai ser virtual, vai, mas se elas quiserem, não, eu quero que seja presencial, será presencial. Então, é muito interessante isso. Patrícia, tem um caso que todos nós lembraremos, que é aquela menina que teria sido estuprada em Santa Catarina. Isso. E, de repente, ela passa a ser questionada em relação a fotos dela, calcinhas, enfim. E ela pedia, pelo amor de Deus, para o juiz e dizia, eu sou vítima. Onde que estava focado o juiz nessa hora? Cadê o promotor de justiça? Né? Sim. Que é exatamente a função dos dois. Um fiscaliza a ação do outro. Né? Promotor e juiz, um está fiscalizando o que o outro está fazendo. São funções públicas. Quer dizer, e aquele advogado, aproveitando, não discordo, porque ele está no papel dele, aproveitando essa coisa, né, de cada um estar na sua casa e fazendo a audiência, isso foi chocante, foi marcante. Sim. Nem se discute o resultado, né, se o indivíduo foi absolvido ou acusado, mas a postura do promotor e do juiz, exatamente por isso. Puxa vida, olha, a gente já continua com esse assunto aqui, que está maravilhoso. É rapidinho, tá? É só um intervalo, bate lá, volta cá.